Eu fiquei perto da parede mais distante do salão de festas, segurando minha pequena sacola de presente como se fosse um escudo. 73 convidados, todos vestidos como se pertencessem a uma revista, vestidos de seda, abotoaduras, risadas ensaiadas. Os lustres captavam cada mentira e faziam-nas brilhar. Eu não deveria estar ali. Esse pensamento rodava na minha cabeça enquanto eu observava minha mãe flutuar de um convidado para outro, como uma realeza. Meu pai comandava seu grupo perto do bar, cercado por homens que eu reconhecia das visitas à base, oficiais militares com sorrisos permanentes e relógios caros. E então havia Caleb, meu irmão, o filho dourado, condecorado, amado, magneticamente natural. Ele estava no centro de tudo, absorvendo os elogios como se não tivesse ignorado minhas ligações nos últimos 3 meses, como se não tivesse me excluído completamente da lista de assentos até que alguém precisou lembrá-lo que eu existia, quando finalmente me notou. Aquilo não era uma reunião. Foi uma provocação. Celine, disse ele, erguendo o copo com uma surpresa falsa, a voz só alta o suficiente para calar algumas conversas próximas. Não sabia que deixavam freelancers entrar com os profissionais de verdade. Algumas risadinhas educadas. Sorri de forma contida, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Acho que nem todo mundo pode servir ao país, acrescentou ele, tomando um gole da bebida. Inclinei a cabeça. E nem todo mundo precisa ser sustentado pelo fundo fiduciário de outra pessoa para parecer impressionante. Foi sutil, quase silencioso demais, mas surtiu efeito. O clima mudou. O sorriso de Caleb vacilou. Então ele olhou além de mim. Eu senti antes de ver a presença do meu pai. Pesada, quente. Sua mão fechou-se no meu braço. O que você acabou de dizer? Perguntou. Baixo e perigoso. Abri a boca para responder, mas não tive chance. O tapa estalou na minha bochecha como um tiro de rifle. As conversas pararam. Garfos ficaram suspensos no ar. Então, a mão dele agarrou meu cabelo, puxando-me para trás com tanta força que meu couro cabeludo gritou. O ambiente ficou turvo enquanto eu cambaleava, os saltos escorregando no mármore polido. Ele me arrastava em direção às portas como se eu fosse lixo. Eu ofegava, mas o ar ficou preso atrás da dor. Minhas mãos buscavam equilíbrio, misericórdia, qualquer coisa. Ouvi, junto ao som agudo da risada da minha mãe. Não de choque, mas de diversão, como se aquilo fosse um teatro. Depois, os aplausos. Uma pessoa. Caleb. Você mereceu, disse ele, sorrindo enquanto batia palmas. Como se estivesse orgulhoso. Ninguém o interrompeu. Nenhum dos 73, nenhuma mão se estendeu para a minha. Eles assistiram, sussurraram, mas deixaram acontecer. Lá fora, o ar estava mais fresco, a noite silenciosa demais. Meu pai me empurrou mais uma vez e soltou. Cambaleei para frente, me apoiei em uma coluna de pedra e me endireitei. O couro cabeludo ardia. Meu lábio sangrava. O peito doía, não pela ferida, mas pela vergonha que não parava de crescer. Não olhei para trás. Caminhei em direção ao estacionamento, o som dos saltos ecoando no concreto, cada passo mais pesado que o anterior, e meus dedos já procurando pelo celular. Dirigi com uma mão firme no volante, a outra segurando um punhado de lenço pressionado no lábio. O sangue continuava escorrendo. As luzes da rua passaram borradas, como testemunhas assustadas demais para falar. Meu couro cabeludo latejava onde os dedos dele haviam arrancado meus cabelos, e minha bochecha pulsava no ritmo do meu coração. Mas nada disso era novidade. Não era a primeira vez, só a primeira com plateia. Eu já tinha sido jogada contra paredes, chamada de ingrata, dito que tinha sorte de ser alimentada. Meu pai sempre soube como transformar decepção em arma. Minha mãe, como mascarar crueldade com refinamento. E Caleb. Ele fez carreira em me ignorar até o momento de provar seu valor pela comparação. Quando eu tinha 8 anos, trouxe para casa um desenho do qual me orgulhava. Minha mãe me disse para não pendurá-lo na geladeira. Ia bagunçar a cozinha. Aos 16, fui aceita num programa de arte. Meu pai perguntou se aquilo era uma escola de verdade ou só rabiscos com mensalidade. No meu aniversário de 25 anos, liguei para Caleb. Ele não atendeu.
Mais tarde, vi fotos dele comemorando em um bar na cobertura com meus pais. Aquela noite não foi uma traição. Foi um resumo. Estacionei no meu prédio, sentei por um momento, encarando o edifício. Minhas mãos ainda tremiam. Meu vestido estava rasgado no ombro. O tecido rompido no mesmo lugar onde ele tinha agarrado. Respirei fundo, uma vez, depois outra. Dentro de casa, acendi a luz do banheiro e me encarei no espelho. Lábio inchado, bochecha roxa, cabelo todo bagunçado. Meu reflexo me olhou sem desviar o olhar. Acaba hoje, falei em voz alta. Fui até a cozinha e peguei meu celular. Passei pelos nomes que não tocava há anos. Então encontrei um. Dana, minha amiga dos tempos de escola. Ela era esperta. Estudava contratos por diversão. Brigava com professores e ganhava. Uma vez emprestei um livro para ela quando não tinha dinheiro para comprar. Isso já fazia tempo. Apertei o botão de chamada. O telefone tocou 2 vezes. Celine? Ela atendeu, ainda sonolenta. Sou eu. Preciso de ajuda. Houve uma pausa. Fala comigo, disse ela. E eu falei. Dana me encontrou numa cafeteria tranquila na East Monroe na manhã seguinte. Ela não perdeu tempo com conversa fiada. Só tirou um bloco de notas e esperou. Contei tudo, desde o momento em que entrei no salão de festas até quando bati a porta do carro e percebi que não podia mais fingir que aquilo era normal. Não suavizei nada desta vez. Não tentei protegê-los. E Dana nunca interrompeu, nem se mexeu. Só ouviu. Quando terminei, ela assentiu uma vez e disse: Vamos documentar tudo. Quando saí da cafeteria, tinha uma lista de próximos passos e uma pasta na bolsa marcada como evidências. Eu não sabia como era a cura, mas aquilo parecia um começo. Naquela tarde, bati na porta 2 andares abaixo. Rick Dano abriu, já meio esperando por mim. Achei que poderia te ver, disse ele, se afastando para abrir passagem. Rick era meu síndico há 3 anos. Aquele tipo de cara que lembrava de salgar as calçadas antes da geada e nunca perguntava sobre barulho, a não ser que parecesse perigo. Ele já foi policial. Agora fazia bicos de segurança freelance e às vezes encontrava discretamente coisas que as pessoas não queriam que fossem encontradas. Entreguei a ele o pedaço de papel que Dana me dera, nomes, datas, um número de conta bancária que mal lembrava. Se tiver algo errado, eu disse, preciso saber. Rick pegou o papel, os olhos percorrendo a lista. Errado, garota. Já posso te dizer que nada disso está limpo. Naquela noite, sentei na cama, luzes apagadas, pasta no colo, olhando para os hematomas nos meus braços e o brilho da tela do celular. Uma mensagem chegou de Dana. Comece a guardar tudo. Isso não vai ficar privado. Li 2 vezes. Então criei um novo álbum no celular e o nomeei de provas. 2 dias depois, Rick bateu na minha porta segurando uma pasta Manila que parecia mais pesada do que papel poderia ser. Achei algo, disse, entrando sem esperar convite. Sentei-me à mesa da cozinha, de frente para ele. Ele espalhou os documentos em filas silenciosas, extratos bancários, transferências eletrônicas, e-mails com assuntos secos como turno interno e a autorização de transferência de fundos. No começo, não entendi os números. Até que vi o número da conta. Era minha. O nome do seu pai aparece aqui, disse Rick, batendo na 2ª página. E de novo aqui, assinando como administrador fiduciário. As datas coincidiam com a promoção do Caleb, com o carro novo que minha mãe passou a dirigir de repente, com as fotos dos jogos de golfe que eu tinha visto online, sempre marcadas no clube de campo onde eu nunca pus os pés. Peguei um documento, uma série de saques ao longo de 3 anos. O total fez meu estômago se contorcer. Aquilo deveria ser meu. Minha educação, meu futuro. Usaram para lubrificar as engrenagens, disse eu. Rick resmungou. Conselhos de promoção, doações para fundações da base, até pagaram um publicitário. Tudo na sua confiança. Ele puxou um e-mail impresso. O assunto dizia: garantir que Caleb se destaque. O corpo era curto, o pai dele era muito persuasivo. Dana chegou 1 hora depois,
folheando as páginas com uma intensidade silenciosa. Isso não é só uso indevido, disse ela. É fraude. Talvez até lavagem de dinheiro. Podemos ir pela via civil ou criminal. Talvez as duas. Assenti lentamente, mas minhas mãos estavam frias. O tapa do meu pai já tinha virado uma dor surda. Mas isso era outra coisa. Eles não apenas me machucaram. Eles construíram tudo o que tinham com aquilo que era para ser meu. Quero que isso fique registrado, disse, com a voz baixa. Dana não hesitou. Então começamos pela exposição. E eu sabia exatamente quem ligar em seguida. O convite veio por mensagem da minha mãe. Vamos conversar como família. Passa aqui amanhã às 15 horas. Sem pedido de desculpas, sem explicação, só aquele tom familiar. Suave o suficiente para parecer razoável. Afiado bastante para cortar se eu não concordasse. Dana ergueu uma sobrancelha quando contei para ela. Você não vai sozinha. Mas eu precisava. Precisava ver até onde eles estavam dispostos a ir. Agora que eles sabiam que eu não ficaria em silêncio, a casa deles parecia a mesma. Limpa demais. Perfeita demais. O polidor de limão, as velas florais. Entrei e o tempo se distorceu. No corredor ainda estava aquela foto do Caleb na sua primeira cerimônia de medalha. Eu não aparecia em nenhuma das molduras. Minha mãe me recebeu com um sorriso esticado demais. Cardiga em tons pastéis, caído no ombro na medida certa. Celine, disse ela, como se falar meu nome lhe desse poder sobre ele. Vamos direto ao ponto. Meu pai estava na sala de estar formal, uma pilha organizada de papéis sobre a mesa de centro. Caleb também estava lá, pernas cruzadas, rolando o celular como se não se lembrasse de aplaudir enquanto eu sangrava. Queremos seguir em frente, disse minha mãe, doce e calma. Meu pai completou. Ele empurrou os papéis na minha direção, um acordo de confidencialidade, uma renúncia de direitos legais, e um cheque dentro, visível o suficiente para me lembrar quanto o silêncio valia para eles. Essa é sua ideia de resolver isso? Perguntei. Você já deixou sua mensagem, disse ele, com a voz endurecendo. Não vamos prolongar isso. Olhei ao redor da sala e foi aí que vi um pequeno gravador preto mal escondido perto da base do abajur. Quase ri. Eles queriam me comprar e me prender ao mesmo tempo. Levantei-me e coloquei os papéis de volta na mesa. Vocês acham que isso é sobre dinheiro? Falei baixinho. Nunca foi. O rosto do meu pai escureceu. Não faça papel de vítima. Inclinei-me para a frente, encarando seu olhar. Não estou fazendo papel algum. Vim aqui para dar uma chance a vocês. Vocês a tiveram. Agora acabou. Minha mãe prendeu a respiração. Caleb murmurou algo entre os dentes. Não fiquei para ouvir. Enquanto saía, meus dedos já fechavam em torno do celular, e Jenna já esperava a minha ligação. Encontrei Jenna em um café pequeno perto do fórum, um terreno neutro, silencioso o suficiente para o que íamos fazer. Ela estava diferente do que eu lembrava da faculdade. Mais afiada, cansada ao redor dos olhos, mas ainda rápida, ainda faminta. Ela deslizou na cadeira à minha frente e lançou um olhar para a pasta que eu tinha trazido. Isso é tudo? Perguntou. Assenti. Vídeos, transferências do fundo fiduciário. O resto estava com a Dana. Ela não perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Ela sabia. Folheou as páginas com precisão treinada, a expressão impenetrável. Quando chegou na parte sobre a promoção do Caleb financiada pelo meu fundo, soltou um assobio baixo. Eles não vão escapar disso, disse. Esse é o objetivo. Quando saí do café, Dana já havia divulgado uma nota legal formal, clara, fria como aço. A linguagem cortava direto o padrão de coerção, abuso financeiro e agressão física. Sem exageros, só fatos. O artigo da Jenna saiu 3 horas depois. A manchete era direta: empresário local flagrado em vídeo agressão à filha e uso indevido do fundo fiduciário. No topo, o vídeo do salão de festas, a mão do meu pai no meu rosto, o puxão pelos cabelos, Caleb batendo palmas, minha mãe sorrindo, tudo em minutos. Estava em todo lugar.
Não conferi os comentários. Não precisei. Dana ligou pouco antes da meia-noite. 3 clientes retiraram contratos da empresa do seu pai. Caleb foi afastado administrativamente. Sentei na beirada da cama, encarando o teto, a casa onde cresci, a família que se sustentava no silêncio e na aparência. Eles estavam desmoronando. E eu ainda nem tinha dito uma palavra em público. Quando desliguei, meu telefone vibrou de novo. Um número bloqueado, só uma linha. Você acha que venceu? A ação judicial chegou 2 dias depois. Dana me encaminhou o aviso com uma mensagem curta. Eles vão alegar difamação. Já esperávamos isso. Anexaram a versão deles do vídeo do salão de festas. Editada, recortada, sem áudio em partes e em loop em outras. Nessa versão, meu pai parecia calmo. Minha voz estava elevada. Me mostravam como instável, desequilibrada, perigosa. Eles querem controlar a narrativa, disse Dana durante nossa ligação. Apostam que a opinião pública vai mudar antes de apresentarmos nossa contestação. E para alguns, funcionou. A internet virou uma zona de guerra. Mensagens inundaram, algumas gentis, outras cruéis, outras só ruído. Me chamaram de corajosa. Me chamaram de amarga, porta-voz da verdade, mentirosa, buscadora de atenção, fraude. Parei de ler os comentários depois da 3ª vez que alguém disse que eu tinha sorte dele ter me batido só uma vez. Naquela noite, sentei no escuro com o celular virado para baixo sobre a mesa de centro, tentando não ouvir o eco da risada da minha mãe. Aquele som morou na minha cabeça por anos. Mas agora tinha companhia, o advogado do meu pai, suas acusações, as edições intermináveis cortando a verdade em fragmentos. O telefone vibrou uma vez, um número bloqueado. Eu virei o celular. Você não sabe o que vem por aí. Não hesitei. Apenas encarei a tela até ela escurecer. Dana ligou de novo na manhã seguinte, com um tom seco e focado. Eles contrataram Marcus Leighton. Pisguei. O negociador corporativo. Aquele cara que chamam quando querem enterrar um escândalo antes que chegue à imprensa. Ele é bom, Celine. Encostei-me no balcão da cozinha. Então, vamos subir o volume. Houve uma pausa. Depois Dana disse. Ótimo, porque a luta de verdade começa agora. E eu já estava pegando a próxima prova. O tribunal estava frio de um jeito que não tinha nada a ver com a temperatura. Meu pai sentou-se na mesa do autor, usando um terno que eu sabia custar mais do que meu aluguel. Caleb ao lado dele, pálido e rígido. Minha mãe evitava contato visual. Dana estava lá, como se tivesse nascido para aquilo. Começou com os registros bancários, precisos. Transferências incontestáveis do meu fundo para empresas de fachada. Depois, vieram as notas fiscais promocionais ligadas à carreira do Caleb. Por fim, as gravações de voz que Rick ajudou a recuperar, conversas casuais entre meu pai e colegas, gabando-se de desviar bens da família. O advogado contrário tentou contestar, mas Dana foi cirúrgica. Cada fato tinha uma prova. Cada prova tinha uma assinatura. Quando chegou minha vez, avancei e levantei a mão direita. Minha voz não tremia. Contei o que lembrava. Não foi só pelo tapa, não foi só pelo puxão, mas por todos os anos que levaram até aquilo, os insultos em particular, o apagamento em público, o dinheiro que eu nem sabia que tinha perdido até alguém ao se sacar. Eles não só me silenciaram. Eu disse que me gastaram. O juiz ouviu com atenção e, quando terminou, olhou diretamente para meu pai e disse: Este tribunal encontra causa razoável para abrir uma investigação mais profunda sobre possível uso criminal indevido dos fundos fiduciários. Os processos civis ficarão suspensos enquanto essa análise acontece. Lá fora, a imprensa já havia se reunido. Flashes, microfones, vozes chamando meu nome. Eu fiquei ali, não como filha deles, não como a garota arrastada pelo mármore, mas como eu mesma. Isso não é vingança, disse. Isso é justiça. E finalmente, senti o que era dizer cada palavra com verdade. O vídeo completo foi divulgado 2 dias depois. Sem edições, sem câmera lenta, sem cortes para proteger reputações, só a verdade.
A voz do meu pai, cortante, depois aumentando, a mão dele no meu rosto. No momento em que ele agarrou meu cabelo, meus pés arrastando no chão, Caleb batendo palmas ao fundo, minha mãe rindo como se fosse um show. Isso se espalhou rápido, mais rápido que qualquer nota oficial, qualquer artigo. Não precisava de legenda. O silêncio da sala, as expressões dos convidados, diziam mais do que qualquer manchete poderia. Ao meio-dia, Caleb emitiu um comunicado. Estava renunciando ao cargo, citando desafios de saúde mental e o desejo de evitar distrações para sua unidade. À noite, 3 patrocinadores romperam vínculos com a empresa do meu pai. Um quarto desistiu na manhã seguinte. O nome dele agora aparecia em artigos ao lado de palavras como alegações, abuso e a investigação. Eu assistia tudo se desenrolar do meu apartamento, café na mão, cobertor jogado sobre os ombros como uma armadura. Não me senti triunfante. Senti calma, não paz, nem raiva, apenas calma, como se algo finalmente tivesse parado de girar. Mais tarde naquela noite, abri a gaveta de cima da minha cômoda e a alcancei até o fundo. O colar estava enrolado entre recibos elásticos, a corrente delicada. O fecho ainda estava torto de onde minha mãe o arrancou do meu pescoço na noite da festa. Segurei-o contra a luz. O pingente não valia muito, apenas um pequeno círculo de prata com um desenho de ondas gravado, um presente de alguém que um dia me disse que eu era mais forte do que imaginava. Coloquei-o no pescoço. Não parecia um resgate do passado. Parecia uma âncora para o presente. E quando apaguei a luz e me deitei, não pensei no que tinha perdido. Pensei no que finalmente estava construindo. As luzes do auditório diminuíram enquanto eu subia ao palco. Não era um tribunal, nem uma coletiva de imprensa, apenas uma sala cheia de mulheres e alguns homens que sabiam o que era se quebrar em silêncio. Eu não tinha planejado falar. Só deveria ouvir. Mas quando me perguntaram se eu queria o microfone, minhas pernas se moveram antes que eu pudesse pensar 2 vezes. Não contei tudo, só o suficiente. Falei sobre o momento em que entrei numa festa e saí com o rosto machucado e clareza. Sobre a linha entre silêncio e rendição, sobre como uma ligação não mudou minha vida, mas o que mudou foi tudo o que escolhi depois dela. Eu costumava pensar que limites eram muros. Eu disse. Agora eu sei que são portas. Você só precisa ser aquela que fecha essas portas. Os aplausos vieram suaves, não daqueles que exigem uma apresentação, mas daqueles que criam espaço. Depois, fui em direção à saída. Pessoas pararam para me abraçar, outras para sussurrar suas próprias histórias. Não precisei dizer muito. A maioria já sabia o que eu queria dizer. Lá fora, o ar estava mais frio do que eu esperava. Apertei meu casaco ao redor do corpo e alcancei meu celular. Uma nova mensagem piscava na tela. Número desconhecido. Obrigada. Por sua causa, eu também parti.